falado assim: você não sabe, a menina de Jairo tinha acabado de morrer. Tinha acabado de morrer. Quando Jesus chegou lá, o povo falava: não adianta mais, a menina está morta. Eu gosto de alguns textos bíblicos. Eu fico imaginando a grandeza desse negócio. Por exemplo, segunda epístola de Pedro, ele fala assim, escute, segunda epístola de Pedro, primeiro capítulo, versículo 16, ele está falando das coisas do céu, e ele fala assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Você entende o que é isso? Pedro está dizendo: olha, eu estou pregando um Cristo, eu estou pregando um Jesus, que eu estava com ele no monte, e eu escutei a voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu não estou contando histórias, eu não estou falando de fábulas, eu estou falando de algo que eu vi e vivi. Ou então eu gosto também de ler primeira epístola de João, quando ele começa dizendo, versículo 1 do capítulo 1: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, nós pegamos nele, nós vimos ele. A igreja primitiva, queridos, elas falavam, as pessoas falavam do que elas viveram, elas contavam umas para as outras as suas experiências. Uns estavam na hora que Lázaro ressuscitou, outros estavam na hora em que o paralítico andou, outros estavam na hora da multiplicação dos peixes, e eles falavam entre si. Talvez um tenha falado assim: você não sabe, a menina de Jairo tinha acabado de morrer. Tinha acabado de morrer. Quando Jesus chegou lá, o povo falava: não adianta mais, a menina está morta. Pois Jesus entrou no quarto, não entrou todo mundo, Jesus entrou com poucos lá dentro, e ele chamou a menina, e a menina saiu da morte. E aí todo mundo viu a menina em pé. Aí o outro falava assim: isso não é nada, você não sabe o que eu vi. Eu vi o menino, filho da viúva, indo para o sepulcro, já estava indo para enterrar, já tinha tido a celebração dos rituais, já tinha tido o choro de 3 dias, e o menino já estava indo para o sepulcro. E Jesus passou e teve compaixão daquela mulher. Jesus olhou para ela e ficou com tanta misericórdia, resolveu ressuscitar o menino, e chama o menino levanta no meio do povo. Foi um susto para todo mundo. Aí a outra turma fala: isso não é nada. Você sabe o que nós vimos? Lázaro estava sepultado há 4 dias. Lázaro estava enterrado há 4 dias. E ele chegou e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Eles falavam do que eles viram, do que eles ouviram. A conversa deles eram as experiências que eles tiveram. Eles viram quando Jesus subiu, e eles ouviram quando os anjos disseram para eles: do jeito que vocês estão vendo subir, vocês vão ver ele descer, porque ele vai voltar. Eles ouviram tudo. A igreja vivia do fogo da presença ainda recente de Jesus. Quando eu for embora amanhã, e eu viajo amanhã, você vai poder compartilhar com um e com o outro o que você ouviu aqui. Você vai poder compartilhar como eu estou, o que eu falei. Ela está rouca, ela cortou um pouquinho o cabelo, está mais curto. Você viu, você está me vendo. Era assim que a igreja primitiva vivia. Essa foi a vigília da tarde. Sabe por que eles vendiam tudo que eles tinham? Porque não tinha sentido juntar bens.
Porque eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Não tinha sentido ter casas, não tinha sentido ter fazendas, não tinha sentido ter nada. Eles queriam era ganhar almas, Pedro pregava, convertia 3.000, e pregava e convertia 5.000, e pregava e convertia 7.000. Eles queriam ganhar almas, eles queriam apanhar, porque eles achavam que quanto mais perseguido, mais o povo ia confiar neles. Ora, para que sejamos perseguidos. Assim foi a igreja primitiva. E eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Olha para quem está do teu lado e fala: ele não voltou na primeira vigília. Aí ele fala que tem uma segunda vigília. A vigília da meia-noite. A meia-noite é escuridão, igreja. A noite é longa e é escura. A vigília da noite é a vigília de trevas. A igreja começou a ser perseguida. Os fiéis começaram a ser lançados nas covas dos leões. Os jovens eram envoltos em trapos, derramavam óleo sobre eles, tocava fogo para iluminar os palácios. As mulheres grávidas eram lançadas nas arenas de touros, envoltas em redes. Quando você começa a ler a história da perseguição da igreja, você vai ver que coisa terrível que foi. Depois vem uma falsidade, entra a idolatria. No ano 308, 307, depois de Cristo, entra a idolatria na igreja. Para você trazer a mentira, você precisa esconder a verdade. Você não pode falar mentira se você tem um comprovante da verdade. Então vamos esconder a verdade. A verdade é que a salvação vem pela graça. A verdade é que Jesus na cruz pagou a conta da humanidade. A verdade é que aquele que foi colocado no madeiro morreu por amor a todos os homens. Riscou o escrito da dívida de todos. Agora, não é porque ele riscou o escrito da dívida de todos, que todos estão limpos da sua dívida. O gerente do banco chama e fala: olha, alguém quer pagar a sua dívida. Você quer, você concorda, porque você precisa concordar, a dívida é sua. O contrato da dívida é seu e do banco. O contrato faz lei entre as partes, ninguém pode se meter no seu contrato. Tem apenas uma oferta de pagar a sua dívida. E o gerente do banco te chama e fala: olha, ele quer pagar a sua dívida, você quer? Algumas pessoas dizem: sim, eu quero, e nessa hora o sangue de Jesus limpa a sua dívida. Mas alguns dizem: eu vou pensar. A oferta é para todos, é para toda a humanidade, mas não é toda a humanidade que aceita. Aí vem a mentira. Não, a salvação tem um preço. Ela tem o preço de Jesus na cruz. Mas a mentira da idolatria diz que tem um preço de penitência. Você tem que rezar tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, mais umas 3 Salve Rainhas. E se o seu pecado for muito cabeludo, você precisa se mutilar ou precisa se flagelar, batendo nas costas, tirando sangue, ajoelhando no milho, para você ser salvo. Agora, tem um jeito menos doloroso de ser salvo. Se você tem dinheiro, fica bom para você. Você pode comprar um lugar no céu. Você pode comprar indulgência. Indulgência é a compra de um lugar no céu. Eu vi uma indulgência no Rio de Janeiro. Tem uma família que guardou o documento. Sua Santidade, o Papa fulano de tal, concede para o senhor fulano de tal, a sua esposa, seus filhos, seus familiares e até para os seus agregados, a certificação da vida eterna no céu. Em troca, ele vendeu uma fazenda. Mas ainda tem um jeitinho, ainda que você não tenha fazenda, e você foi meio mal, você está no purgatório, tem lá um lugar intermediário. E aí, se a sua família for uma família carinhosa com você, depois que você morreu, ela rezar algumas missas,
você talvez saia do purgatório e vá para o céu.